Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni. Nós vamos continuar com as nossas resoluções de exercícios utilizando o Teorema de Pitágoras. Quero mandar um abraço aí para todos os meus alunos lá do Colégio Dom Bosco de Siqueira Campos, que me acompanha e que está sempre assistindo às videoaulas para um reforço do conteúdo aí. Bom, o exercício número 11, ele pede o seguinte: determine o perímetro de um triângulo equilátero cuja altura mede 27 centímetros. Então, ele quer o perímetro de um triângulo equilátero. Nós vimos nas aulas passadas uma demonstração de uma fórmula que determina a altura de qualquer triângulo equilátero. E a fórmula é: a altura é igual a lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa fórmula pode ser aplicada para qualquer triângulo equilátero. Então, como ele determina a altura para mim no exercício, que é igual a 27 centímetros, nós substituímos o h da altura por 27, que é igual ao lado, que eu não sei, que é o que eu vou descobrir. Porque descobrindo o lado, eu posso calcular o perímetro, que é o que ele está pedindo. Então, eu tenho 27 é igual a lado, raiz de 3, dividido por 2. Como nós temos aqui uma igualdade entre duas frações, ou seja, uma equação fracionária, porque o 27 também é uma fração. O denominador do 27, nesse caso, é o número 1. Agora, nós podemos multiplicar cruzado, multiplicar o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração e o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então, nós falamos que 1 vezes L é igual a L e 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3, que é igual a 27 vezes 2, que vai ser igual a 54. Nesse caso, a raiz de 3 que está multiplicando L passa para o outro membro na forma de divisão, que é a operação inversa. Então, fica lado é igual a 54 sobre raiz quadrada de 3. Nesse caso, a raiz quadrada de 3, ela está no denominador, tornando um número, tornando esta fração uma fração que tem que ser trabalhada na racionalidade, ou seja, transformar o denominador na forma racional. Para isso, nós multiplicamos por uma fração equivalente que vai tornar esse denominador racional. Sair do racional e ir para o irracional. Então, fica lado é igual 54 vezes raiz de 3 é igual a 54 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, a raiz quadrada permanece e nós multiplicamos os radicandos. 3 vezes 3, 9. Aí nós conseguimos extrair a raiz quadrada do denominador, tornando ela irracional, tornando ela racional. Então, fica lado é igual a 54 raiz de 3 sobre 3. Aí nós podemos simplificar o 54 e o 3. Tudo por 3. 54 dividido por 3 e aqui dividido por 3. Então, lado é igual a 54 dividido por 3 é igual a 18. Raiz de 3 e 3 por 3 dá 1, não precisa colocar no denominador. Então, quer dizer que o lado desse triângulo equilátero tem 18 raiz de 3. Agora, o que o exercício pede é o perímetro de um triângulo equilátero. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós temos que calcular o perímetro desse triângulo equilátero, sabendo que ele tem 3 lados e esses 3 lados devem ser multiplicados por 18 raiz de 3. Então, nós multiplicamos 3 vezes 18 é igual a 54 raiz de 3 centímetros. Se ele pedisse um valor aproximado do perímetro, nós poderíamos substituir a raiz de 3 por 1,73, que é o resultado aproximado
dessa raiz e multiplicar por 54 para nós termos o perímetro aproximado. Agora nós vamos para o exercício número 12. No exercício número 12, ele trabalha com uma contextualização. Essa contextualização é sobre a pirâmide de Quélpis. E ele mostra para nós, né, em um plano, em uma figura plana, que a pirâmide de Quélpis ela é de base quadrada. Então, nós vamos ter aqui a pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. E a pergunta que ele faz é a seguinte: determine a área da base dessa pirâmide. Mas ele fala que a diagonal do quadrado da base da pirâmide mede aproximadamente 232 raiz de 2 metros. Então, ele fala que a diagonal da base, que é essa aqui, ela tem 232 raiz de 2 metros. Então, essa é a medida da diagonal. E ele quer saber a área. Para saber a área, tem que calcular, então, lado vezes lado. Como a base é quadrada, quer dizer que aqui e aqui, né, neste lado quanto este lado, tem a mesma medida. Então, como nós não sabemos, nós podemos substituir por x. Aí ficaria, né, um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, nós precisamos determinar a medida dos catetos. Então, nós aplicamos Pitágoras, ficando a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, fica 232 raiz de 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, eu vou substituir por x, mais x ao quadrado, que é o c ao quadrado, que é o outro cateto. Nesse caso, então, nós temos aqui uma multiplicação de potência, ou seja, de expoente igual. Nós podemos, muito bem, distribuir, né, o 232 ao quadrado e a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se eu elevar o 232 ao quadrado e o 2 ao quadrado, que é o radicando, eu vou ter 232 elevado ao quadrado é igual a 53.824, que é 232 vezes 232, vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Eu posso simplificar o expoente com o índice, tornando ele, então, um número, né, sem o radical. Um fator externo, que fica igual a 2x ao quadrado, porque são termos semelhantes, eu posso juntá-los. Então, fica 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, nós fazemos a multiplicação de 53.824 vezes 2, é a mesma coisa que ter 107.648, que é igual a 2x ao quadrado. Agora, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 107.648 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Dividindo isso aqui, nós voltamos novamente em 53.824. Então, fica x ao quadrado é igual a 53.824. Como nós estamos trabalhando com uma resolução de equação, 2 está na forma de expoente e vai passar na forma de índice. Então, quer dizer que aqui era uma potência e ele passa na forma de radical. Então, fica x é igual a raiz quadrada de 53.824. Mas como que nós vamos fazer isso? Através da decomposição. Então, para facilitar, né, eu já fiz essa decomposição, certo? E o resultado, então, é igual a 232 metros cada lado.
Então, como ele pergunta, né? Determine a área da base. Então, eu tenho que calcular 232 vezes os 232. Então, olha, a área é igual a 232 vezes 232. Então, a área da base é igual a 53.824 metros quadrados, que volta de novo nesta situação aqui. Certo? Que a gente está trabalhando com a área que é lado vezes lado. Então, está aqui 53.824. Na letra B, ele pede para determinar a altura dessa pirâmide. Então, ele fala assim: determine a altura aproximada da pirâmide de Quéops, sabendo que VE mede 187 metros aproximadamente. Observe que o triângulo VOE é retângulo e que o segmento de reta OV é a altura da pirâmide. Então, nós podemos fazer uma representação desta altura aqui na letra B. Então, vamos separar aqui. Colocar aqui letra B. Então, nós podemos fazer a representação. Então, nós representamos a altura da pirâmide, né? Formando, então, aqui um triângulo retângulo. Certo? E ele fala que VO é a altura. Ele fala que VE, que é esta medida aqui, podemos citar que é esta aqui, mede 187 metros. E ele também diz que OE é igual a 116 metros. Então, para determinar a altura, tem hipotenusa, tem um cateto e eu quero saber o outro. Então, aqui para mim é o que eu quero saber. Então, nós vamos calcular. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós determinamos que 187 ao quadrado é igual a 116 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Fazendo a conta, então, de 187 ao quadrado, nós temos 34.969, que é igual a 116 ao quadrado, 13.456, mais a altura ao quadrado. Agora, pela equação, está positivo, passa negativo. 34.969 menos 13.456 é igual à altura ao quadrado. Estava positivo, passou negativo. Então, nós sabemos que a altura ao quadrado é igual a 21.513. 21.513. Agora, o 2 que está na forma de expoente passa do outro lado na forma de índice, ou seja, potência na forma de radiciação. A altura é igual a raiz quadrada de 21.513 e é pela decomposição que é feito novamente. Aí nós vamos ter, né, uma aproximação de 147 metros de altura. Certo? Depois nós temos o exercício 13. Para o exercício 13, ele fala sobre a espiral pitagórica. Na espiral pitagórica, a medida dos catetos externos é sempre 1. Então, os catetos na espiral pitagórica sempre vale 1. E ele traz para vocês uma representação, né, para calcular. Então é só aplicar Pitágoras e vocês vão conseguir trabalhar com todos os valores, tá, que o exercício traz para vocês. Até a próxima.